É tão bom, acho que eu vou levar ela comigo para pregar, porque ela faz o plano de fundo tranquilo, né? Não precisa falar mais nada. A introdução já está feita. Já está feita, né? Ei, tem alguém no fundo da minha imagem aqui, quem é? Eu não quero pegar nenhum devanir por dentro da minha caixa. Quem é? Quem tá aqui no fundo da minha imagem? Deixar nervoso, não consigo nem tirar a foto. Bom, Atos 17, 23, diz aqui: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aleluia. Então aqui é uma meditação, uma estratégia brilhante. Uma estratégia brilhante que o nosso prezado irmão, o apóstolo Paulo, teve, né? Quando ele chegou aqui, realmente ele veio para cá porque, logicamente, um homem culto, ele queria estar aqui para aprender, né? Mas quando ele chega aqui, ele se depara com toda essa situação, com todos esses deuses, conforme ouvimos aqui, é Deus para isso, Deus para aquilo, e ele começou a pensar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo o direcionou, não é? Para que ele falasse para esse povo de um Deus que ele conhecia e que eles não conheciam. Logicamente, ele, com toda a diplomacia, como vimos, ele agiu dessa forma. É a maneira que nós temos que, por exemplo, se fôssemos visitar lá no Nordeste, e chegássemos lá e começássemos a criticar o Padrinho Cícero, com certeza iríamos apanhar lá, né? Então teríamos que chegar lá, primeiro estudar, ver direitinho como eles cultuam, o que eles fazem, como eles adoram lá o Padrinho Cícero. E aí depois, com muita sabedoria que logicamente Deus nos dá, né? Deus é maravilhoso, o Espírito Santo nos orienta em tudo, chegaríamos ali e com calma falaríamos para aquele povo que eles precisariam conhecer um outro Padrinho Cícero, não aquele, né? Conhecer realmente o protetor verdadeiro. Então, como todos sabemos, o apóstolo Paulo foi ensinado pelo maior rabino de sua época, que foi Gamaliel. E Paulo passou muito tempo de sua vida pensando e raciocinando a respeito das Escrituras. Atos 17, 22 diz aqui: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja que ele elogiou, né? Elogiou o sentido que eles tinham em termos de religião. Olha, vocês são tão religiosos que vocês têm Deus para tudo. Olha que maravilha, como vocês são religiosos, né? Veja que sabedoria, né? Como nós temos que ser sábios também, né? Não é você chegar na casa de uma pessoa que tem vários ídolos e entrar lá e começar a quebrar tudo e falar: olha, aqui está tudo errado. Não é assim, né? Tem que entrar numa casa e falar: olha que bênção, eu vejo que vocês são religiosos. Está aqui a Cidinha, está aqui, né? Isso aqui. Como vocês são religiosos, que bom, né? Que bom, né? Então são estratégias que nós precisamos aprender aqui. Então, quando ele esteve aqui, Paulo não começou falando da história judaica, como normalmente fazia, pois isso não teria sentido para o seu público grego. Não começou a contar a história aqui, porque não teria sentido. Esse lugar era um venerável concílio que cuidava dos assuntos religiosos em Atenas. Paulo preparou uma argumentação favorável ao verdadeiro Deus. Falou de coisas que os gregos entenderiam. Mencionou a superstição. Veja, até mencionou até isso. Superstição grega. O altar ao Deus desconhecido e até versos de um poeta helenista, a fim de estabelecer uma base na cultura grega para enfatizar o verdadeiro Deus. Quer dizer, ele preparou direitinho o terreno, para depois lançar a semente, né? Glória a Deus. A fala de Paulo foi curta. Disse à plateia que considerava os atenienses o povo mais religioso do mundo, porque quando visitava a cidade, em meio a incontáveis estátuas de deuses, encontraram uma inscrição singular que lhe chamara a atenção: ao Deus desconhecido. E nesse momento, eu creio que o Espírito Santo orientou, né? Nosso Deus orientou. Nessa cidade, até um Deus que ninguém sabia quem era ou quem fosse, era digno de veneração. Os atenienses construíram um altar para o Deus desconhecido por medo de esquecer algum ídolo. Então veja só, por que eles fizeram? Porque eles ficaram com medo. Vamos fazer um Deus desconhecido, porque nós conhecemos tantos deuses, vai que escapa um aí que a gente não sabe quem é. Não é verdade? É o que eles pensaram aqui. Então,
que aconteceu? Construíram um altar para o Deus desconhecido por medo de esquecer algum ídolo e perder bênçãos ou receber castigos. Quer dizer, eles queriam bênçãos, mas também tinham medo de receber castigo por esquecer algum Deus. O começo do discurso de Paulo aos atenienses foi sobre esse Deus desconhecido. Paulo apenas usou a inscrição sobre o altar como ponto de partida. Que estratégia brilhante! Só a inscrição ele usou ao Deus desconhecido. Assim, Paulo ensinou aos homens cultos de Atenas. Veja, irmãos, ele não estava falando para um povo lá que não sabia nada, um povo ignorante. Ele estava falando para um povo culto, né? Por isso ele usou toda a sua sabedoria ali. Assim, Paulo ensinou aos homens cultos de Atenas que aqui estavam estavam a respeito do único Deus verdadeiro. Embora eles fossem geralmente muito religiosos, não conheciam a Deus. Aí continua aqui a leitura de Atos 17, 24 em diante, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Essa vida que nós temos, esse fôlego que estamos respirando aqui, foi esse Deus, que agora para nós não é um Deus desconhecido, mas um Deus conhecido. Ele nos dá o fôlego de vida, né? Nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha que bênção, nele movemos e existimos, não é? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabelece um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você servia a outros deuses, o tempo que você servia a um Deus desconhecido. Deus não vai levar isso em conta. Não vai levar em conta porque você realmente não conhecia. Mas a partir do momento que você conhece o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, como Jó diz lá, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, né? Antes conhecíamos só de ouvir falar. Deus não vai levar em conta esse tempo que nós conhecíamos o nosso Deus só de ouvir falar, mas vai levar em conta a partir do momento que você recebeu em sua vida, a partir do momento que nós recebemos em nossas vidas o verdadeiro Deus através de Jesus Cristo, o qual ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai intercedendo por nós. Agora ele vive dentro de cada um de nós, não habita em templos como vemos aqui, nada, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita na imagem e semelhança de Deus que somos nós. Aleluia. Louvado seja Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Fale para o teu irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Por isso ele habita em você, por isso ele habita em nós. Graças a Deus. Irmãos, não há Deus maior. Na verdade, para nós, não é um Deus desconhecido, mas sim um Deus conhecido. O único Deus digno de ser adorado, como Jó afirmou, como eu disse lá em 42, versículo 5. Hoje ele se dá a conhecer a nós, e ainda diz, todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Que bênção, não? Você que já foi a esse Deus conhecido, saiba de uma coisa, jamais ele irá te lançar fora. Ele te ama profundamente. Aleluia. E agora o olhar dele está sobre esse lugar. Amém. O olhar dele está sobre a nossa vida, está se alegrando que nós estamos aqui nesse lugar histórico. Um lugar onde o nosso irmão Paulo aqui pisou e falou desse Deus verdadeiro, e é o local que nós estamos aqui agora falando
do mesmo Deus que Paulo falou, não mudou, Deus é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que Paulo falou, é o mesmo que eu vos anuncio agora, e é o mesmo que vocês conhecem, porque nós não temos um altar ao Deus desconhecido. O altar está no nosso coração. Nós construímos um altar no nosso coração e servimos e adoramos ao Deus legítimo, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, que permitiu nesta manhã que esse sol brilhasse de uma forma maravilhosa para nos alegrar nesse dia. Esse é o nosso Deus vivo e todo-poderoso. Então hoje Ele se dá a conhecer a nós e ainda diz, não é? Se você vai a Ele, Ele não vai te lançar fora. Então busquemos ao Deus conhecido enquanto podemos achá-lo, invoquemos a Ele enquanto Ele está perto. Então, se você já serve ao Deus conhecido, ao Deus verdadeiro, abra ainda mais o seu coração, busque sempre uma experiência maior com esse Deus maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz, Jeremias 29:13, e eu concluo aqui dizendo, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus, que maravilha, não? Então, nós encontramos o Senhor, Ele habita em nós, não em templos feitos por mãos humanas, mas o templo que Ele fez, sua imagem e semelhança. Vamos agradecer a Deus, levanta as duas mãos aos céus, vamos agradecer, vamos adorar a Deus, agradecer por esse privilégio que Ele nos concedeu. Deus bendito, Deus maravilhoso, levantamos as mãos nesse lugar, Pai. Nesse lugar um dia o Senhor usou o teu servo com tanta sabedoria, com uma estratégia brilhante, meu Pai, para dizer àquele povo culto daquela época que havia um Deus que eles precisavam conhecer. Com certeza essa estratégia não nasceu simplesmente no coração do apóstolo, mas nasceu no teu coração e o Senhor deu estratégia a ele. O Senhor abençoa grandemente, Pai, cada um de nós, que possamos cada vez mais servir ao Deus conhecido. Como é bom poder falar com Deus que nós conhecemos, como é bom falar com Deus que nós andamos com Ele, com Deus que hoje pela manhã já podemos dizer bom dia, Espírito Santo, um Deus que nos acompanha, um Deus que está conosco, o Senhor Jesus Cristo que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor realmente passou a manifestar o teu poder em nossas vidas. Aleluia. E nós o conhecemos, não só de ouvir falar, mas conhecemos verdadeiramente de uma experiência maravilhosa. Aleluia. Que tivemos contigo o dia que nós levantamos nossas mãos e dizemos, Jesus Cristo, entra na minha vida. Aleluia. E o Senhor entrou em nossas vidas, vive em nós, estamos alegres, felizes. Muito obrigado, meu Deus. Pai querido, recebe, consagra a Ti esse momento tão especial e a vida de cada um dos Teus filhos agora diante de Ti. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Só um detalhe.